Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso Alegrete Podcast, tá? Hoje a gente está aqui com a presença do vereador Anilton, presidente da Câmara Municipal. Mas antes quero falar com vocês sobre os nossos patrocinadores, Rakan Esfirraria, tá? Las Vegas Lanches, Wave Barbershop, o Botequinho Lanches e também o Disc Shop, tá? Lá na nossa página no Instagram e também na página no Face tem todos os contatos, é o pessoal que está nos apoiando nesse nosso projeto. Como eu disse para vocês, estou aqui hoje com o Anilton Oliveira, né, presidente da Câmara Municipal, e a gente vai falar um pouco sobre Alegrete, né, sobre política principalmente, né, a gente precisa falar sobre política, e também o que a gente está esperando para esse novo cenário, né, tanto municipal também como nacional, estadual, né, e também até o mundial, né, a gente pode até de repente falar um pouco sobre isso, mas obrigado, Anilton, faz horas que a gente tá para conversar e não conversa, né, e aí a gente tem essa oportunidade agora de trocar um pouco de ideia, até que para as pessoas aqui, o nosso público, né, que nos acompanha na nossa página e nossos clientes também aqui do Sebo, que também quando a gente começou esse nosso projeto, a gente mais ou menos conversava com os nossos amigos aqui do Sebo quem a gente poderia trazer. E aí vários nomes foram surgindo, né? O teu era um desses nomes que estava ali para vir aqui conversar conosco. Porque a gente precisa justamente ouvir hoje, né, quem é político, né, quem está na política, quem está fazendo movimentar a política da cidade. E para ser bem honesto, o teu nome ficou ali entre os top 10 ali para vir aqui. Obrigado por ter vindo. A gente ia ser na semana passada, mas deu ali um conflito de agenda, né? Até a gente conversou com o pessoal aqui, com os nossos pessoal que nos acompanha na página, né, pedindo desculpas, né, mas acontece, conflito de agenda sempre acontece. E aí, Anilton, como é que está essa legislatura? Disperson, é um prazer enorme estar aqui, a gente conversando sobre esses assuntos que tu propõe neste novo espaço de debate que tu estás criando. É uma satisfação enorme participar desse tipo de espaço, ainda mais entre livros. Sim. Né, e lidos. O importante é isso. Eu até, nesse momento que sentei aqui, me lembrei do meu professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito. Foi meu professor nos anos de 84 e 85. Direito do Trabalho 1, 2, 3 e 4, que era o então professor Justino Quintana, mas tinha sido deputado estadual e era secretário de Cultura enquanto deputado estadual no governo Brizola, quando o Brizola foi cassado. E ele foi cassado junto. E na casa do professor Justino Quintana, lá em Bagé, ele já é falecido há anos, a casa dele era assim, como esse espaço aqui. Tudo que ele ganhou na advocacia, a vida profissional dele, ele era um advogado trabalhista que advogava para o conjunto dos trabalhadores de toda a região de Bagé, Dom Pedrito, Candiota, os eletricitários de Candiota, e Aceguá e assim por diante, Olha Negra. E tudo que ele ganhou na vida profissionalmente, ele praticamente colocou em livros e viagens. O que ele lia nos livros, ele procurou conhecer viajando. Então tu chegava na casa do professor Justino Quintana, e ele, para às vezes conseguir um livro emprestado com ele, nós fizemos uma cadeira lá, na época criamos na antiga FUMBA, Faculdades Unidas de Bagé, hoje URCAMP, né? Mas nós criamos uma cadeira de epistemologia jurídica, na época que estava surgindo o direito natural, a discussão do direito natural, e a gente criou uma cadeira nada mais nada menos do que uma cadeira lecionada pelo professor Luiz Flávio Gomes, esse que é dono do curso preparatório hoje para exame da ordem, para concurso. E veja, isso faz quase 40 anos. Nós estamos em 2022, agora em 2024 completam-se 40 anos. E criamos uma cadeira de epistemologia lá no curso de Direito,
que não tinha essa disciplina dentro da disciplina de filosofia do direito. E na época se discutia muito direito natural, direito alternativo, que estava surgindo com o Luiz Alberto Vará, o professor Luiz Alberto Vará, deve ter algum livro aí a esse respeito. E então a gente ia na casa do professor Justino, e a casa dele, tu batia na porta, pedia o livro tal, e no corredor de acesso da casa, as demais peças, já era corredor dos dois lados cheio de livros, e eu sempre caçoava com ele: e aí, professor Justino, bastante livro? Mas lidos. Por isso que eu brinquei, caçoei aqui, que são livros que a gente está na volta dos livros aqui lidos, porque a gente vê que são livros que não são zero. Isso, né? São livros que alguém abriu em alguma página. E eu sempre digo para as pessoas: dizem, livro usado? Não, é livro já lido. Eu sempre já digo lido, isso. Claro. Livro já lido. Ele dizia: pois lidos, né? E aí tinha o maior prazer. Aí a gente entrava no corredor, ia na varanda, tudo era livro. E tudo lido. Era um indivíduo com uma cultura jurídica, uma cultura geral assim fantástica. Sim. E ele visitou os lugares, a maioria dos lugares que ele leu nos livros. Ele visitou. Era uma grande cabeça. Era um sujeito fisicamente muito parecido com Einstein. Uma melena branca e um bigode branco grande. Era um cara socialista, era marxista, e era professor de Direito do Trabalho na FUMBA, que era uma universidade à época que na verdade, o Geisel, que era de Bagé, que ajudou aquela turma lá a criar a faculdade, e era uma turma que, na verdade, fazia o jogo do regime militar, ainda na época, mas ele lecionava lá exatamente pela cultura jurídica que tinha, né? Então é um enorme prazer assim da gente estar no meio dos livros, parece que a gente se alimenta. Sim, exato. Sabe que uma coisa que eu aprendi com o Telmo Marengo aqui, agora ele está um pouco adoentado, não tem aparecido aqui. Também um homem de grande O Telmo, ele sempre diz que aqui são livros que existe a história do livro e as histórias por trás do livro, porque quem leu sempre anotou alguma coisa no livro, sempre deixou alguma coisa perdida dentro do livro. O Telmo sempre comentava isso comigo. Agora faz dias que ele está afastado, que está meio amolado, mas eu tenho visitado ele lá. Mas eu não tenho visto ele também eu sempre estou lá. Por um período assim que ele ainda trabalhava como fiscal do trabalho, no posto do Ministério do Trabalho. Eu muitas vezes recebi a visita dele no escritório, às vezes na sede da OAB, quando eu era presidente. Ele tem uma boa cultura. Uma boa leitura. Eu tenho um caderno cheio de anotações das histórias que ele me conta aqui. Tá? Tem histórias assim fantásticas, né? Eu estava procurando aqui, Luiz Perso, já que a gente está nessa conversa, nesse colóquio aqui, o nome do livro é A Alternativa. A Alternativa. Alternativa. Não tem, pelo nome eu sei que eu não tenho, mas vamos procurar. É um livro que eu procurei em Porto Alegre. Quem me indicou foi o nosso sociólogo daqui de Alegrete, Osmar Souza. E o Osmar morou no Chile, né, na condição de exilado à época. E o Osmar tem essa obra como uma obra de referência para quem sonha com uma sociedade igual, que a obra trata exatamente de como seria essa sociedade igual. E o que eu colhi do Osmar sobre a obra. E um dia a gente fazendo um debate exatamente sobre a igualdade, terminologicamente e filosoficamente, e o Osmar lembrou dessa obra, A Alternativa. O autor é Rudolf, é um alemão, se não me falha a memória. Vamos procurar, de repente a gente consegue. E eu não achei essa obra, eu gostaria de ler exatamente porque é curiosa a obra, segundo o Osmar. Uma obra curiosa porque ela faz com que, por exemplo, em que horário na sociedade igual o sujeito que é advogado iria ser o cozinheiro? Em que horário o cozinheiro ia ser o médico, por exemplo, né? Porque numa sociedade igual, e aí é que vem a questão da igualdade, porque as pessoas não são autômatas, né? Nós não somos feitos em série. Então a igualdade tu tem que ver, evidentemente, se todos serão iguais ou se todos terão condições iguais, né? Em condições de igualdade. Condições de igualdade, exato. É uma obra que eu preciso ler exatamente por isso, pela profundidade
a sociedade igual que a gente sonha e que a gente sabe que pode ser utópica, mas na verdade ela pode ser real. Né? Ela pode ser real. Com a evolução dos seres humanos. Tu acha que ela pode estar muito longe ainda para a gente conquistar? Eu acho que dentro do processo histórico, eu acho que está muito longe. Acho que está muito longe. Mas se a gente for olhar, né, esses dias ainda comentava, se a gente for olhar a grande verdade, por exemplo, hoje o Império Americano, a grande verdade é que o Império Americano surgiu com o fim do Império Otomano, né? Império Turco, que cedeu em 1918. Então, dali em diante, começou o Império Americano a ser formado. E isso, no processo histórico, não é muito tempo. Não é muito tempo. E hoje nós já vemos aí com essa guerra da Rússia e da Ucrânia, que eu tenho dito, já fiz manifestação na tribuna da Câmara a respeito, porque acho que nós aqui que defendemos a paz, a gente tem que se manifestar nesse momento também. Mas eu acho que essa guerra da Rússia e Ucrânia, que na verdade é uma guerra entre o interesse russo e o interesse americano. É uma consequência, verdade, né? Uma consequência. Eu acho que poderá surgir aí uma nova ordem econômica mundial. Sim. Bom, a gente tem debatido bastante aqui. Bom, aqui é um centro de debate. Se diga que tiver oportunidade, tu vem aqui num sábado à tarde, tu vai ver que pega fogo aqui o debate. Tem várias posições aqui sobre a guerra, né? Mas a que prevalece, que a gente acredita, assim, é que é uma reação russa em função da investida da OTAN para o leste europeu, né? E a Rússia nada mais, o Putin, né? Nada mais do que está fazendo é se defendendo, né? E a gente acredita que ele está... Claro, a gente não defende a guerra, de forma alguma. Acho que a guerra é uma barbárie, a gente não por isso concorda que eu digo com que ela isso. tem dois lados. Tem dois lados, mas a gente precisa entender... Três lados. E a gente precisa entender que o Putin está se defendendo e está redesenhando a geopolítica. Vai fazer um redesenho. E a gente acredita, eu acredito pelo menos... de repente uma recuperação daquilo. Exato. Eu particularmente analisando bastante, assim, eu acredito que o grande vitorioso disso vai ser a China. A China é um grande vitorioso dessa guerra. O que você vê aí, que eu sinto assim, é que ambos, tanto Rússia quanto Estados Unidos, quanto China, a grande verdade é que os três são imperialistas. Sim, né? Sem dúvida. Só que a China nunca teve, nem historicamente, é milenar, uma civilização milenar, a chinesa, mas nunca a China teve a política de intervenção territorial nos países. A China, na verdade, faz imperialismo econômico. Exato. Por exemplo, aqui no Brasil, os chineses já têm uma série de empresas. Compraram, inclusive, ações de empresas públicas, né? Deste atual governo, inclusive. Né? Então, os três são imperialistas, só que o Império Americano e o Russo, eles são imperialistas para intervenção militar, quer dizer, eles quebram a soberania, para defender a sua soberania, eles quebram a soberania dos outros povos. E é isso que a gente acaba sendo contra. Né? Mas a gente reconhece que na atual geopolítica, a ação da Rússia, na verdade, é uma reação a uma ação da OTAN que se utiliza da fraqueza econômica hoje da Ucrânia. Né? A gente viu aí até deputado estadual do PSL, né, do MBL, aí o sujeito ir lá na Ucrânia e ver lá que as mulheres, chegou a dizer isso, que as mulheres são fáceis porque são pobres. Né? Foi tema de debate aqui no sábado, então, a gente debateu isso. A Ucrânia, por ser bem mais pobre, né, a Ucrânia no Tratado de Varsóvia, ela se obrigou a não avançar quanto ao seu exército, né, quanto a armas nucleares, e aí toda a produção de urânio dela é voltada para energia, né? Energia, produção de gás e tal. Posso estar falando bobagem aqui, porque não é o meu forte, mas é pelo que a gente lê.
E, então, se valendo da pobreza da Ucrânia, e na verdade com o golpe que os americanos conseguiram promover num governo legítimo que havia antes desse Zelensky, eles acabaram promovendo que Zelensky chegasse ao poder exatamente para servir os interesses americanos. Exato. Então, a gente aqui no artigo 4º da nossa Constituição prevê que nós somos a favor da soberania dos povos, né? Nós somos a favor da autonomia dos povos, né? Só que nesse caso a soberania da Rússia também estava sendo ameaçada. Né? Então parece-me que é uma reação a uma ação americana utilizando do povo da Ucrânia, e isso com consequências que a gente não gosta, né? Que a gente defende a paz, é porque exatamente atinge os mais fracos. Exato. Né? O povo, são os civis da Ucrânia que estão sofrendo. Mas por quê? Estão sofrendo exatamente porque tem um governo seu a serviço dos americanos. Né? Então a gente torce que eles cheguem a um consenso lá e que a Ucrânia resolva se manter alinhada com o Tratado de Varsóvia, que era não permitir que a OTAN conseguisse colocar mísseis virados para Moscou, quer dizer, né, atingindo diretamente a soberania russa. E também serviu, me parece, tudo isso para se ver que o exército americano, que já tinha perdido no Vietnã, que foi corrido do Afeganistão agora há pouco, né, que não é o maior exército que tem no planeta. Não é o maior exército que tem no planeta. Nem em número de soldados, né, de militares, e muito menos em armamento, né. Ficou bastante evidente que os russos estavam bem mais preparados. Exato, e na soma entre ogivas russas, chinesas e da Coreia do Norte, se os americanos resolvem fazer uma guerra mundial, teriam problemas, terminariam-se a Europa e os próprios Estados Unidos. O grande medo também do Biden também é essa questão do poderio militar. Né? E sem contar que outras nações talvez se uniriam também a... E eu acho, por isso que a gente imagina assim, que talvez possa surgir uma nova ordem econômica mundial, exatamente porque no momento que saem a American Express, a Mastercard, Visa, saem da Rússia, imediatamente eles trocaram por cartões de crédito da China. Exato. E é exatamente isso que a China estava aguardando. Estava aguardando isso aí. Então, recém os americanos estão se dando conta que vão ser fragilizados nessa aí. Né? Esse bloqueio, que eu não estou me lembrando o nome da expressão agora, que o Banco Mundial aplicou aos recursos da Rússia. Veja que a Rússia foi pega num momento em que ela tem crescimento econômico, tem o maior exército, e ela tem 700 bilhões de dólares de reservas. Já pensou? Enquanto os americanos têm uma balança comercial negativa de 27%, tem desemprego, tem o racismo forte. Então a gente começa a ver que no processo histórico talvez o poderio americano vá se reduzir muito. Eles são obrigados a começar a olhar para o próprio umbigo, porque eles têm uma desigualdade muito grande internamente. Hoje eles têm um alto índice de desemprego. Né? E grande parte dessa queda do Império Americano se dá em virtude deles não conseguirem resolver os problemas internos que eles têm. Em vários problemas. Esse que tu citou, o desemprego, o racismo, vários outros problemas. Eles não são uma federação ainda. Eles são Estados Unidos da América, que nós, o Brasil, que éramos Estados Unidos do Brasil, faz mais de 100 anos que nós somos República Federativa, né, desde a Constituição de 1838, se não me falha a memória. Me parece que sim. Mas, não, desde 1932. Em 1838 nós passamos a ser Estados Unidos do Brasil. Então hoje eles são Estados Unidos. Eles têm aquele número de estados, que se não me falha a memória, são 49 estados, não me falha a memória, se eu não estou equivocado, mas
eles são esse número de estados, quase o dobro de estados que nós temos, apesar do território deles ser um pouco maior que o nosso, tem um grande número de estados, e todos eles fatiados na legislação penal, legislação civil, direitos civis, né? Os Estados Unidos tem uma Constituição que é histórica, mas é uma Constituição bem limitada no seu texto, né? A gente já debateu isso aqui, né, sobre... A gente já debateu um dia sobre isso, né, sobre as leis americanas, né? A gente debateu, foi alvo de debate. A base de direito deles é o chamado common law. Então, o common law é basicamente um direito oral. Quase que as regras são de direito consuetudinário, do costume. Exato. Então, e tanto que a gente vê nos filmes que lá... É bem popular nos filmes acontecer. Os processos se resolvem ali imediatamente pela oralidade. Agora está muito popular um juiz no estado de Washington que ele justamente julga, ele ficou popular na internet. Isso. As pessoas vão lá, conversam com ele, e aí ele faz o julgamento na hora, conversa com as pessoas. Então a gente nota que eles vão ser obrigados a olharem para dentro, e aí deverá surgir uma nova ordem. O que a gente torce é que a nível mundial surjam doutrinadores, né? Porque nós perdemos em Portugal Álvaro Cunhal, do Partido Comunista Português, grande escritor com essa obra Partido com as Paredes de Vidro. Eu acho que depois do Lênin é o indivíduo que mais escreveu sobre partido político. Nós não temos mais aqui o Eduardo Galeano, que já faleceu, escritor uruguaio. Não temos o português de O Que Fazer com Esse Livro, tantas outras obras, o José Saramago. Não temos o Gabriel Garcia Marques. A gente perdeu várias referências na literatura. Isso nós precisamos também viver um novo momento nesse aspecto. A gente nota que é uma deficiência de artigos, até aqui no Brasil, né? Bastante. Tem uma certa deficiência, assim, está faltando gente com um conteúdo teórico mais atual. Né? Quando Marx, por exemplo, escreveu sobre a mais-valia, o Marx não contava que as mulheres fossem avançar no mercado de trabalho como hoje estão aí no mercado de trabalho, em que as mulheres são, na verdade, o maior instrumento para mais-valia. Isso. Sabe que dentro do... desempenham praticamente mesmas funções, ganhando menos dentro sempre, eu não estou militando em organização política agora, mas já surgiu esse debate. E aí, justamente, porque a gente até argumentava, porque na época que Marx escreveu o Capital, as mulheres não tinham posição de destaque. Elas não participavam da economia, não participavam da política, não participavam era só, era ligada ali ao trabalho doméstico e só criar os filhos. Mas eu acho que precisa surgir um pensador que justamente... Deixa eu abrir aqui para ti. Que justamente coloque as mulheres no papel que elas mereçam, né, de destaque também na sociedade, e que possam participar efetivamente também das decisões políticas, né? Com quem está nos acompanhando e contigo, Luiz Perto, que na semana passada a Câmara realizou a 23ª Semana Municipal da Mulher, e esse ano a nova mesa da Câmara conseguiu juntar a Procuradoria Especial da Mulher que existe na Câmara, foi um projeto da ex-vereadora Judete Ferrari. Desculpa. Conseguiu juntar a Procuradoria Especial da Mulher com a ONG Amoras e demais movimentos feministas da cidade, uma série de coletivos, se não me falha a memória, Maria Baderna, até um coletivo das mulheres evangélicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas são mulheres, né? Estavam lá com o segmento delas, e aí acabamos formando uma comissão de organização para a criação da programação. E aí você fez a semana da 23ª Semana da Mulher e a terceira semana da Vivas,
que é Semana Vivas dos coletivos feministas da cidade. A gente conseguiu mesclar, conseguiu juntar. Sim. E nesse intercâmbio aí fizemos uma Semana da Mulher maravilhosa, semana passada. Então, para vocês terem uma ideia, assim, na segunda-feira passada, nós tivemos em espaço regimental, por em torno de 30 minutos, durante a sessão da Câmara de segunda-feira da semana, ontem teve, hoje é terça, né? Hoje é terça. Ontem teve sessão, foi na outra segunda, na segunda retrasada. Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada aqui do Tribunal de Justiça, tenho certeza que tu tem alguma obra dela aí, que é uma mulher gaúcha, né, feminista, que desenvolveu jurisprudência em relação aos direitos da mulher, uma mulher que lutou contra o Estatuto da Mulher Casada que havia no nosso direito civil e que terminou a partir do novo Código Civil de 2002, e com a lei do divórcio, né, o Estatuto da Mulher Casada. A lei do divórcio é um projeto do antigo senador Nelson Carneiro, que se transformou em lei depois de 1978. Mas o nosso Código Civil anterior era de 1916, foi relatado pelo Rui Barbosa. Bem mais antigo. 2.000 artigos, o Rui Barbosa relatou em 2 dias, imagina. É evidente que esse código veio pronto de algum lugar, na época redundando das ordenações filipinas ainda. Bom, mas a Maria Berenice Dias também é uma mulher que se destacou criando jurisprudência pelo Brasil afora em relação às uniões homoafetivas. Essa mulher estava online e participou da Semana da Mulher semana passada. No segundo dia, na terça, nós tivemos atividades com os CRAS. Na quarta-feira de manhã, nós tivemos todo um debate sobre mulheres trans e direitos das mulheres trans. Veio a vereadora Liz Robalo, que é uma vereadora do PT de São Borja, mas é a primeira mulher trans do interior do Rio Grande do Sul que se elege vereadora, ainda mais numa cidade tipo a nossa, assim, conservadora como São Borja. Tivemos a Marcela, que é de Bagé, é uma artista plástica, uma mulher trans, mas gente com mestrado, com doutorado, excelente conteúdo para discutir esse tema, né? Isso aí não é simplesmente tu ir discutir direito de mulher trans e simplesmente achar que isso não tem todo um requinte teórico. Tem, né? E elas desenvolveram isso, que é para as pessoas poderem compreender, quem tiver o alcance para compreender a luta, né, a causa. E aí, na mesma quarta à tarde, nós tivemos a Coordenadoria da Mulher, que vai virar Secretaria da Mulher em Bagé. Não é uma criação desse atual prefeito Divaldo Lara. Eu imagino que não. Esse mesmo que ficou inelegível por 8 anos há poucos dias atrás. Se fez justiça, né? Isso. E, inclusive foi encaminhado pelo PSOL, né? O pessoal do Pedro Ruas que estava nessa luta aí para... Isso. Sim, exato. Isso. O pessoal foi que entrou com ação para cassação, tanto do deputado Lara... como o irmão dele. Exato. O Divaldo, prefeito de Bahia. Bom, e foi criada a Coordenadoria da Mulher lá em Bagé, ainda no governo que sucedeu o governo do Mainardi, que foi o governo do Dudu. É um companheiro do PT, que até era da DS, da Democracia Socialista. E foi criada e aí, claro, foi mantida porque desenvolve um excelente trabalho lá em Bagé e na região. E aí elas vieram aqui dividir conosco aqui para ver como é que nós vamos passar a criar aqui, né? Exato. Para ver se a nossa Câmara não diminui o número de vereadoras. Tu vê, no mandato passado tínhamos 6 vereadoras, agora nós temos 2, né? E então a gente trouxe a coordenadoria. E à noite, na quarta-feira passada, falou sobre direitos trabalhistas da mulher, nada mais nada menos que o desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o alegretense, Francisco Rossal Araújo,
que amanhã vai estar aí numa audiência pública aqui na Câmara, que depois podemos falar sobre a audiência pública de amanhã. Claro. Amanhã nós temos rodada dupla na Câmara, 2 audiências públicas, uma às 19 horas, do transporte coletivo urbano, e às 20h30, audiência pública contra o fechamento da vara do trabalho. Isso aí nós podemos dar sim, é importante, um bocadinho depois, antes da gente encerrar. Mas aí o que eu estava contando. E na quinta-feira, tivemos atividades externas com grupos literários, como tem aqui o Cartas de Afeto, da professora Ana Lúcia Vargas e professora Merlin Pereira, que é um projeto que são cartas recebidas depois de um intercâmbio com presidiárias, mulheres que estão no sistema carcerário, e é espetacular o projeto quando a gente começa a ver a evolução das cartas. Inclusive com relação à letra das presidiárias e o conteúdo das cartas, na medida em que elas vão enviando cartas para a Ana Lúcia e para a Merlin, e vice-versa, e as condutoras do projeto, a professora Ana Lúcia e Merlin, enviando obras, enviando livros, não sei até se não tiveram aqui conseguindo livro contigo para enviar ainda não, mas está disponível, para as mulheres presidiárias que estão no projeto Cartas de Afeto, e tu vai notando, vai virar um livro, inclusive se nós já tivermos a Escola do Legislativo instalada aqui na Câmara, nós vamos ter o prazer de editar esse livro via a Escola do Legislativo, que é uma ligação direta com o Senado Federal, com a editora do Senado Federal, a gráfica e editora do Senado Federal. Depois a gente pode dar um toquezinho também sobre essa escola do Legislativo, como é que funciona? E aí, só para concluir a Semana da Mulher, tu vê só. Aí na sexta tivemos dias, manhã e tarde, de intenso debate, e à noite falou online de Paris a filósofa Márcia Tiburi, que é professora de filosofia na Universidade de Paris. Isso. Falou mais de 1 hora conosco, online. Então é para ver como foi uma ótima programação, mas eu acho que está surgindo assim uma nova ordem. Tem coisas que com essa pandemia acabaram vindo para ficar. Desde o uso de uma simples máscara, que há pouco a gente conversava na chegada, como outros costumes, por exemplo, as teleconferências, né, que a gente não tinha costume. Agora já tem audiência por teleconferência, evita das pessoas viajarem, os advogados viajarem, os juízes, enfim. Tem coisas que acabaram vindo para ficar, e daí, tem coisas que a gente acabou se adaptando. Logo na saída de uma pandemia a nível mundial, surge uma guerra no leste europeu. Então tá tudo demonstrando assim que poderá surgir uma nova ordem. Exato. Mesmo, né? Eu tenho uma expectativa que isso vai acontecer, com certeza. Eu quero que tu fale para nós sobre a escola do Legislativo. De onde vem essa ideia? Bom, isso aí é o seguinte. Tu deve ter a Constituição Federal, com certeza. Tem. Se o como é que é o nome do Léo? Se o Léo visse para nós Léo, a Constituição... tem lá, Léo. Lá na prateleira do direito. A escola do Legislativo não tem nada de novo. Não é coisa que saiu da minha cabeça, não saiu da cabeça... É um livrinho verde menor. Do professor... Está aí na prateleira de baixo. Do professor Ricardo Simas, que é o diretor da Escola do Legislativo aqui da Câmara de Uruguaiana, que nós estivemos na sexta retrasada lá com ele, tendo questões objetivas, assim, de como instalar a Escola do Legislativo. Não é coisa da cabeça do presidente da ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Ela é resultado do artigo 39 da Constituição Federal. Mas acho que tem uns 2 volumes aí. E hoje vejam que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi a segunda escola do Legislativo no Brasil. A primeira foi a Câmara de Juiz de Fora, em Minas Gerais, depois a Assembleia Mineira, e depois a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Não, show, Léo, Constituição Federal. Tudo isso é por força do artigo 39 Federal. Da Constituição Federal, que diz que, na verdade, isso aí Não achou? É uma política legislativa que tem que prevalecer no Brasil como... Assim, não. Não tem. Tem aqui, Constituição. Não, isso aí tem. Isso. Aqui também tem outra. Aqui tem o Código Civil e depois vem a Constituição. Né? Depois do Código Civil.
Onde ele está na frente a Constituição. O artigo 39 da Constituição diz assim, ó, eu estou sendo prolixo aqui até com quem está nos assistindo, mas é só para fundamentar, Sim. exatamente para dizer que a escola do Legislativo não é uma coisa nova. Lá no artigo 39 da Constituição diz assim, ó, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por serviços dos respectivos serviços. Não é o 39, é o 34, deixa eu ver. Deixa eu ver, é por aqui, na administração pública. Então a Constituição previu que houvesse uma política pública autárquica e ou fundacional, que é o caso, no artigo 38, aonde trata-se de mandato eletivo, deve haver uma escola de formação, no artigo 38 da Constituição Federal. E então nós, só que aqui em Alegrete, nós fomos ver a de Uruguaiana, nós temos notícia de outras escolas do Legislativo que não estão funcionando, como a da Câmara de Bagé. Então nós aqui, o projeto da nova mesa da Câmara, é nós criarmos a escola do Legislativo, associando a nossa escola à ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, porque a partir da associação na ABEL, a escola daqui de Alegrete está ligada diretamente com o sistema Interleges do Senado e com a gráfica e editora do Senado. Então, o que vai acontecer? Votado na Câmara daqui, que já está pronto, o projeto de resolução, claro, a gente vai fazer um debate com as lideranças para que o projeto seja aprovado, para instituir a Escola do Legislativo, que visa a Escola do Legislativo, primeiramente, a formação técnica e intelectual dos servidores da Câmara e dos servidores do Executivo. Então, esses cursos que muitos vão com diária, às vezes, fazer fora daqui, esses cursos vão estar ali. Sim. E esse é o primeiro fim, potencializar intelectualmente os servidores da Câmara e do Poder Executivo Municipal. E o segundo aspecto é potencializar cursos para a comunidade. Então, como nós vamos ter ligação com o sistema Interleges do Senado, se alguém for passando na frente da Câmara e pensar que precisa fazer uma pesquisa sobre geologia, por exemplo, veio aqui no Sebo Praça Nova e não achou uma obra de geologia que ele procura para pesquisar sobre qualquer matéria, ele vai na Escola do Legislativo e ali vai ter todo um aparato de pesquisa via Interleges do Senado, e o sujeito sai dali com a pesquisa pronta. Ele fez a pesquisa ali na Escola do Legislativo. Sem contar que muitos outros cursos, tanto de gestão pública, direito administrativo, direito constitucional, abertos à comunidade, uma enormidade de cursos, uma infinidade de cursos, inclusive cursos preparatórios para o Enem, para estudantes, filhos de famílias economicamente vulneráveis, que não podem pagar cursinho, né, para os seus filhos. Então é preparação, de certa forma, abrindo a Câmara para a comunidade. Sim. Né, que hoje nós temos assim, eu vejo uma Câmara que às vezes se orgulha de devolver recursos do seu duodécimo para o Executivo, no meu entendimento, talvez por falta de projeto, falta de criatividade. Eu vejo duas coisas positivas. Para esse recurso se voltar para a comunidade, né? Vejo duas coisas positivas nisso. Economia para casa, né? Em relação ao pessoal viajando, a questão das diárias, né? E também integrar mais a comunidade à Câmara, né? Importante. Veja, Luiz Perso, aqui em Uruguaiana nós participamos de um curso sobre emendas impositivas de vereador, que esse ano de 2021 foi introduzida, foi o ano de 2021,
foi alterado o artigo 122 da Lei Orgânica Municipal, introduzindo no processo legislativo nosso a possibilidade de emendas parlamentares de vereador. Não sei se vocês acompanharam isso. Sim, eu acompanho sempre. Eu inclusive, eu sou teoricamente contra a emenda parlamentar. Eu acho que a emenda parlamentar é um casuísmo em relação a quem deseja concorrer a deputado federal, né, e quem deseja concorrer a vereador, porque se tu tem uma emenda parlamentar à tua disposição, tu já não concorre em condições de igualdade com quem não está no cargo, né? Então essa é uma das razões que a gente é contra. A gente também entende que a emenda parlamentar cria um clientelismo político, que tu vai começar a distribuir recursos para os mais próximos teus politicamente, né? E isso eu acho que de certa forma macula o processo. Exato. Né? E facilita muito para se criar os políticos profissionais, exato, né? Exato, sem dúvida. Cria um clientelismo, né? E profissionalismo na política, que não é o que se deseja, né? Mas foi criado, né? Eu inclusive fui vencido, só que em sendo vencido, se eu não faço uso das emendas da bancada, o valor destinado à bancada, se não me falha a memória, em torno de 280 mil no ano, a emenda e o valor de emenda individual, eu não estou me recordando os valores certos, mas é coisa assim perto de 100 mil, né? E eu sei que é quase 300 mil ou 300 mil entre emenda de bancada e emenda de vereador. Como eu sou o único vereador do PT, o vereador Jaime, o único vereador do Republicanos, nós, ao nosso bel prazer, podemos distribuir as emendas de bancada e as emendas de vereador só nós. Por exemplo, a bancada do PP, com 6 vereadores, distribuiu um valor para 6 vereadores de bancada, né? Então nós tivemos uma certa vantagem nisso aí. Se acaso eu, contra a emenda, não fizesse a emenda impositiva de vereador, o recurso que ficaria disponível para mim iria para os outros. Então, nesse caso, a gente automaticamente é obrigado a utilizar. E aí eu utilizei. E estabeleci como critério, em razão de eu não querer criar clientelismo político. Então, se aparecesse um líder comunitário, Nilton, faz uma emenda aí para ir uma pracinha lá para o meu bairro, eu não fiz isso. O que eu acabei fazendo? Todo o recurso de emenda, seja impositiva de vereador ou impositiva de bancada, eu destinei para a área de saúde. Parte para a UPA, para comprar equipamentos que estão faltando na UPA, pena não ter a listagem aqui dos equipamentos, e parte para a Santa Casa, né? Todo o valor para a saúde, né? Então dei uma de Paulo Paim. O Paim, como ele é contra emenda parlamentar, o Paim, toda a emenda de senador dele é para a educação. Exato. Agora na pandemia que a gente conseguiu até para a Santa Casa que 100 mil para a área de saúde, mas o Paim não utiliza emenda para calçar uma rua, por exemplo, né? É só educação, tudo vai para as universidades. Bom, aí a gente estava no tema, como essa é uma conversa, eu diria, informal. É uma conversa informal, e bem franca, assim, bem aberta, né? A gente estava numa livraria conversando. Seguindo na escola do Legislativo, uma outra parte do tripé da escola é que vai ser criado um acervo literário. Literário na Câmara, que é para também, como a comunidade vem aqui consumir livro, ir na Câmara, né, consumir fazer, né, se servir do acervo literário que a Câmara vai disponibilizar via escola do Legislativo. E também, nessa tríade aí, o memorial do Legislativo que nós pretendemos criar junto com a escola. Inclusive, eu até digo aqui para quem nos acompanha, nesse acervo legislativo nós já recebemos a palavra de um alegretense que está com 96 anos de idade, seu Manuel Paoli dos Santos,
que é um homem que tem um acervo de peças antigas grande na sua fazenda aqui no Guaçu-Boi. Ele esteve numa sessão solene na Câmara e eu fiz esse pedido para ele. Claro, falei para ele que vamos ter que documentar, porque ele tem filhos, né, e ele tem 96 anos, mas ele já nos deu a palavra de doar as peças. E eu já falei com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Alegrete, que é o historiador Homero Dornelles, para a gente se auxiliando do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, fazer lá uma relação, né, um inventário, vamos dizer assim, do acervo de Seu Manuel, para depois incluirmos esse acervo no Memorial do Legislativo alegretense. Então, a partir disso, a gente pensando na evolução da escola, na evolução do acervo literário da casa, na evolução do memorial, tem peças do memorial, do acervo do Seu Manuel Paoli dos Santos, que talvez a Câmara não tenha nem espaço. Por exemplo, ele tem 3 carruagens, da época que Alegrete não tinha carro, eram só carruagens. Ele tem 3. Mas é evidente que não falta Museu do Gaúcho, né, Museu do Aldarém, lugares para a gente estacionar. Isso que é um acervo que ele está doando para a comunidade, né? Não é só para a Câmara. Então a gente fazer tudo certinho, fazer um tombamento das peças que ele vai nos doar e fazer uma escritura pública, né? Ele destinando ao Poder Legislativo Municipal este acervo para nós começarmos aí, junto com as peças que nós temos de Câmara antiga. Muitas coisas no decorrer do tempo se desperdiçaram. E foi bem vista lá pelos outros vereadores? Tem resistência? Não, o pessoal... olha, bem vista, todos os colegas apoiam. Claro, começou com a mesa, os 4 membros da mesa, né? Mas a gente já conversou com colegas que são ex-presidentes, como o colega Luciano Belmonte, colega Cléo Trindade, colega Moisés Fontoura, vereadora Firmina Soares, e isso é um avanço para casa, né? Eu acho que é um avanço para a cidade, né? E aí a gente vai pensando assim, evoluindo, como será essa escola, como nós temos uma seguinte realidade: aquele prédio da frente da Câmara, aquele prédio é tombado, e é um prédio já que não requer mais reformas pela sua idade, né? Não temos mais como desmanchar paredes para acomodar ali, né, servidores e a estrutura administrativa da casa. Então a nossa ideia é, como já existe um projeto de construção de um anexo atrás do atual plenário, então para que nós pudéssemos fazer uma escola do Legislativo que a comunidade fosse lá para dentro, a ideia é construir o anexo, passando a parte administrativa da Câmara e, se possível, os gabinetes dos vereadores, pelo menos os gabinetes da parte de baixo, né, do térreo da Câmara, passar para esse anexo novo, para que aquele prédio que é tombado fique ali só a escola, né, com salas para cursos, com salas para pesquisa, com um espaço que tem ali aquele hall de entrada na parte de baixo do prédio para ficar para exposições artísticas, né? Nós agora, o dia 24, vamos ter o lançamento de uma obra do professor Márcio Sônico, também um historiador que nós temos aqui, vai fazer o lançamento da obra lá na Câmara. A gente vai convidar ele para vir conversar conosco também. É uma cabeça que o Alegrete precisa conhecer mais, né? Pouco conhecido. O Alegrete precisa se utilizar mais daquela cabeça, né, da cultura que ele tem, e assim como o Anderson Correia, também. Grandes cabeças que nós temos aqui, que a nossa comunidade precisa se conectar com essas cabeças. E a escola do Legislativo é um caminho para isso. Eu já tenho, posso dizer aqui até o nome dos professores, claro, fica bom, né, mas eu já tenho professores aqui da cidade, como o professor Milton Gindo, professor reconhecido de física, o professor no curso que quando eu contei para ele da escola e que teríamos até curso preparatório, colocou à disposição da escola para dar aula de história, que também é uma grande cabeça que o Alegrete tem, né? Ele está sempre aqui, meu cliente já há muito tempo, está sempre aqui conversando. Até aproveito se ele está nos assistindo
relembrá-lo que eu sou um dos que cobro que a gente uma hora faça uma junção dos artigos das crônicas dele para talvez tornar uma pequena brochura, um livro aí que a intelectualidade da cidade possa ler, né, quem faz vida pública, quem faz vida comunitária, enfim, faz vida sindical, né, porque são crônicas e artigos de excelentes conteúdos. Né? Conteúdo excelente. Então, se ele está nos assistindo, eu estou dizendo aqui porque ele me autorizou. Sim, olha, ótimo. Se precisar de professor de história lá no curso preparatório do Enem na Escola do Legislativo, estou à disposição. Exato. Ele, professor Gindo, e tenho certeza tantos outros Sim. que nós temos aqui que temos grandes cabeças, né? Aqui na cidade. A gente precisa identificá-las, conectá-las, né? Temos muito que colher de uma turma aí que tem surgido. Ao contrário do nível mundial, por incrível que pareça, aqui em Alegrete tem surgido muitas cabeças escrevendo muito bem. Tem várias pessoas que a gente acompanha. O professor Anderson Corrêa tem escrito bastante aí sobre a história do operariado em Alegrete, né? Que é muito importante para a gente que quer saber, né, efetivamente a nossa origem, evidentemente qual é a nossa matriz, se é efetivamente uma matriz latifundiária, mas tem uma matriz operária. Exato. Né? E a gente precisa descobri-la. O Anderson então a escola do Legislativo eu acho que vem para auxiliar nessa... O Anderson ele anda atrás até, está procurando, são diários de capataz, diário de peão, alguma coisa ele anda procurando, se alguém souber quem tem, assim, porque ele quer pesquisar isso. Mas muito tempo que ele anda procurando, pergunta para todo mundo, ele anda perguntando, assim, e eu pergunto para algumas pessoas, alguns contatos que eu tenho, ele anda atrás disso, assim, Diário de Capataz é o nome. Era um diário que o capataz escrevia o que era feito no campo durante a camperiada, os registros do que acontecia nas fazendas, por aí ele anda atrás para pesquisar. E é importante isso aí, porque é um registro do trabalho, né? Tu vê que aqui a gente tem, agora mesmo, o professor e historiador Homero Dornelles esteve lá na Câmara. Nós talvez façamos uma participação num seminário que vai haver, no seminário de educação, vai haver a participação da Casa dos Açorianos, de Porto Alegre, que pesquisa no Rio Grande do Sul a chegada dos açorianos e o desenvolvimento dessa, não diria etnia, mas dessa corrente de portugueses dos Açores, da ilha dos Açores. E aí o professor Homero está escrevendo uma obra sobre os açorianos em Alegrete. Segundo o professor Homero, eu não estou aqui dizendo nada com que ele não tenha me passado com propriedade, a segunda pesquisa do professor Homero, nós temos 22 mil pessoas da nossa população, ou seja, bem perto de 1/3 da população alegretense descende dos açorianos. Importante, sim. Várias famílias. E ele está escrevendo sobre isso e eu já contactei com o diretor da gráfica do Senado, um dos diretores da gráfica do Senado, que é um alegretense, Rafael Chervensky, que tu conhece. Eu acho, não sei até se o Rafael Chervensky passou aqui o dia que ele esteve aqui. Não teve, mas ele vai passar por aqui, aqui. Porque a hora que ele vier, ele disse que vai vir aqui. Não lembro quem me falou que ele esteve duas aqui. Vezes já. Me falaram. E aí falei com o Rafael, nós vamos fazer um convênio com a gráfica do Senado, já via escola, né, mesmo de existir a escola, mas estamos tentando com a direção da gráfica do Senado um convênio já para a Câmara passar a editar obras dos autores daqui. Sim. E uma delas é a reedição daquela obra sobre as estâncias do Homerinho, que alguém pode dizer, isso aí é ligação com o latifúndio. Não, as estâncias decorrem da participação guarani aqui, né, das estâncias missioneiras, né? Não é depois da política de Sesmarias que veio depois disso. Exato. Então a gente às vezes quando vê falar em instância, né, alguém pode dizer, o cara é a favor do latifúndio. Não é isso. E ali a Estâncias resgata, né, a história aqui das estâncias nossas, que até eu comentando com o professor Homero Dornelles, dele incluir na nova edição
alguns fatos pitorescos de cada instância em relação à história da nossa região e acontecimentos históricos aqui, relacionar essas fazendas, porque muitas tiveram participações de hospedagem, Exato. de batalhões, Isso. de revolucionários, enfim, tanto na Revolução Federalista como 23, Isso. como antes na Revolução Farroupilha, antes na cruzada do José Artigas, né, junto com seu filho de criação, que era índio charrua, o Andrecito, né? Eu tinha o livro aí que a professora Maria Inácia escreveu antes de falecer, né, a respeito. Então, tudo isso vem retratado ali. Sim. Né? E nós estamos fazendo um convênio, tentando firmar um convênio, Câmara Gráfica do Senado, para a gente editar, e de repente já editar esse livro que o Homerinho está fazendo sobre os açorianos, dada a quantidade de pessoas que descendem aqui na cidade, às vezes nem sabem, mas uma obra importantíssima. O estudo já está elaborado. Até para a gente mesmo poder se encontrar ali, né? Exatamente. Que muita gente não sabe a sua origem, né? Exatamente. Acontece bastante. Por exemplo, a minha família é Gonçalves de Oliveira. De repente, pode até não ser, mas Gonçalves de Oliveira seria português. Bem português. Bem português. Né? Mas a gente não sabe, né? Nós somos de uma família de tanto Gonçalves quanto Oliveira, que é uma família de trabalhadores. Sim. Né? Meus irmãos, meus primos, mas nossos bisavós chegaram aqui em Alegrete, seu Basileu Saldanha de Oliveira, aqui na região dos Boião, aí, o corredor dos Boiões, aqui no Caverá. Aquele corredor tem o nome do meu avô, Atanásio Toledo de Oliveira, do nosso avô, quem está nos assistindo aí, os amigos que são a família Oliveira, de Oliveira, Gonçalves de Oliveira, e tem Oliveira Gonçalves. Mas o que eu quero dizer é que nós somos de uma família que veio para cá mais ou menos na época da política de Sesmarias imposta pelo Império, mas não veio como receptor das Sesmarias, né? Sim. São famílias de operários. A minha família entregava aqui na cidade a lenha para que as padarias fizessem pão, para que houvesse luz na cidade, né? Então vinha daqui dessa mataria aí de Ibirapuitã e Caverá, traziam lenha de carreta. E o passo pelo qual cruzavam com as carretas era o Passo dos Boiões, aqui atrás da Vila Piola, ali. Ali onde hoje é de propriedade do seu Hélio Vieira Rocha, tem até uma cancha de carreira, era da família Abado, e ali era o Passo dos Boiões. Então, mas somos, de repente, descendentes dos açorianos. Bem possível, né? bem possível. Porque Gonçalves é um sobrenome português, e Oliveira também. Oliveira muito mais hein? Inclusive Oliveira judeu. Exato, Oliveira judeu. Né? Porque todos esses nomes com nome de árvores, Oliveira, Pereira, Moreira, que é da Amoreira, exato, Carvalho, que é do Carvalho. Exato, tudo né? judeu. Todos esses são apelidos judeus que na época pouca gente conhece isso, pouca gente conhece esse detalhe dos sobrenomes, né? Isso, Já na época do regime escravagista, né, aqueles negros que iam se libertando geralmente são dos santos, dos anjos, né, de Deus. Né, que faziam esses sobrenomes exatamente para se identificarem, né, na proscrição. Né. Então, só para concluir a questão da escola do Legislativo, vejam a largueza, né, da escola, se a gente souber incluir ela no nosso contexto aqui. Nós queremos fazer uma escola bem mais ampla que a escola do Legislativo de Uruguaiana, que é uma escola fechada para os servidores, praticamente servidores do Legislativo e do Executivo. Mas eu queria contar isso. Nós fomos num curso ali, e aí eu entrei nas emendas impositivas, o curso era sobre isso, que reuniam 60 pessoas participantes do curso. 30 do Legislativo, entre vereadores e servidores do Legislativo, e 30 do Poder Executivo.
sobre essa matéria, gestão pública também. Então veja, Luiz Pércio, os que nos acompanham, vocês já pensaram 60 pessoas com diária sai para bem ir caro. fazer lá no IGAM ou lá na DPM em Porto Alegre esse tipo de curso? A escola de Uruguaiana trouxe, pagou 6 mil para os professores e tu vê, uma diária de R$180 vezes 60 pessoas, quanto é que daria, né? É bem caro. É bem caro. É bem positivo. Acho que até a comunidade precisa saber um pouco mais disso, né? Porque isso, eu acho claro, que é bem... Agora, se a gente pretende até o final de abril, se entender o plenário da casa, que nós acreditamos que todos compreendam o alcance eu da escola acredito do que Legislativo, vai ser um passo importante. Nós talvez estejamos inaugurando a escola do Legislativo, talvez lá por fim de abril. E aí vai vir a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, através do seu presidente, que agora não me ocorre o sobrenome do professor Alceu, não me recorre o sobrenome, mas ele inclusive é servidor do Senado Federal e lá tem a Escola do Legislativo, que é plenamente exitosa no Senado. E para concluir, na Escola do Legislativo, inclusive, se cria um parlamento juvenil, que hoje tem o Senado Juvenil, né? E muitas proposições que senadores hoje propõem saem dessa incubadora, Senado Juvenil. Então aqui, ao invés de nós termos um vereador por um dia, que nós temos o projeto, poderíamos introduzir aqui, criar o vereador juvenil. Porque isso aí muitos jovens, aproxima a comunidade e justamente os jovens vão se aproximar do poder. Vão se qualificar, até porque, na verdade, o que a gente percebe muitas vezes, assim, não querendo falar mal, às vezes a gente vê políticos mal preparados, ou candidatos mal preparados, e porventura se elegem. E aí isso aí... a escola visa impedir esse tipo de situação, porque aí às vezes a gente vê as pessoas, o eleitor muito descontente com seu voto. Votei na pessoa um X e não está correspondendo. E uma escola do Legislativo, como vai aproximar a comunidade, vai ter essa oportunidade das pessoas se prepararem. Sabe que tem uma pesquisa da ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. 70% das pessoas não lembram o nome do vereador que votaram. 70%. Tem pesquisa da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. E mais de 56% das populações dos municípios não sabem onde é a Câmara. A Câmara de Vereadores. Chega a ser assustador isso. Então, veja que no fim há um vazio muito grande. E às vezes a gente está ali na Câmara, claro que eu sei que as pessoas às vezes de repente votam na gente e às vezes não se lembram. Né? Mas é um grande número, é muito grande o número. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós precisamos, não é a população vir para a Câmara, nós precisamos antes levar a Câmara ao encontro da população, e que essa população depois vai se apropriar se for abrir a Câmara. Né? E aí vem formação de jovens, formação de pessoas, né, para chegarem ali conhecendo o regimento interno, conhecendo a lei orgânica municipal, que nada mais é do que a nossa Constituição municipal, né, que é básico para quem vai para um poder legislativo, né, e não tem o legislativo que está gastando, às vezes, com curso para qualificar um assessor que entra ali, para qualificar até quem se elege vereador, né? Afinal de contas é recurso público que vai para preparar essa pessoa, que a rigor o ideal é que ela já chegue preparada, basicamente preparada. Claro que nós não queremos que o Poder Legislativo seja um Poder Legislativo que só represente os letrados, não. A nossa sociedade não é assim, então nós queremos que a sociedade seja representada, mas nós podemos preparar essa sociedade, né? E eu acho que a escola do Legislativo é um mecanismo muito importante. Importantíssimo. E eu acho que vai ser uma marca. Eu acredito que seja um grande passo para a cidade. Para a cidade, um grande passo. Se acontecer como a gente está planejando, a mesa diretora da Câmara está planejando, vai ser um ganho efetivo para a cidade.
E eu vou te fazer uma pergunta que me fazem muito para mim. E a política? Me fazem muito essa pergunta. Aí eu digo, mas que política? Né? O que tu tá achando do cenário nacional? Assim? O que tu acha para a eleição agora que tem? Olha, a gente vê essa polarização, nós não podemos negar que há polarização. Sim. Né? Eu penso que, como a gente está em um dos polos, que seria o polo de esquerda, às vezes a gente pode imaginar que é bom, eu não sei se é bom essa polarização, mas o fato é que hoje está posta a questão é de que efetivamente muito difícil de nesses meses surgir uma terceira via. Né? Eu acho que essa polarização vai se manter, até porque ambos os lados conseguem manter seus partícipes alinhados. Né? Eu acho que o Bolsonaro vai ter um maior desfalque, exatamente porque ele concorreu sem o apoio de todo o Centrão, e agora ele tem uma parte do Centrão que talvez continue com ele. Por exemplo, o PP talvez continue com ele, acho que vai continuar. Né? O DEM que não estava com ele na eleição, PSDB, que depois, né, acabaram ou acompanhando, a gente vê a votação no Congresso Nacional, esses partidos votam com o governo federal. Né? Mas a polarização ela vai continuar. Fica muito difícil da gente precisar assim, se o quadro vai permanecer como tal. Da ontem tinha uma pesquisa aí, que até surgiu uma brincadeira, não sei se vocês viram nas redes sociais, que o Bolsonaro já está empatando com o diesel. Eu vi essa. O Bolsonaro com 27% e o diesel aumentou 26,8%. Então ele deu uma decaída de novo, tinha dado uma subida. Mas eu não sei se isso, a gente não sabe até quando vai, porque nós não sabemos que expedientes poderão fazer parte desse novo cenário. Na eleição passada de 2018, nós não conhecíamos essa política da fake news. Né? Que foi decisivo. E nós fomos vítimas disso. Foi decisivo. Né? Agora existe um certo controle, tem processo correndo no Supremo apurando fake news, né? Existe uma CPI sobre fake news, houve um certo combate, mas a gente nota que na comunicação digital novos aparatos vêm surgindo. Ainda agora, no Fantástico de domingo, aí, a gente não imaginaria que a Rede Globo ia falar nisso, porque na outra vez a Rede Globo auxiliou nas fake news. Auxiliou e omitiu bastante. Mas agora, no Fantástico domingo, não sei se vocês assistiram, eu sem querer até vi, porque quando cheguei em casa, o mais novo estava assistindo, e aí eu segui assistindo, era sobre o Telegram. A impossibilidade de controle pelos órgãos, pelas instituições em países como o Brasil sobre o Telegram. Exato. Porque não tem sede aqui. Inclusive o Alexandre de Moraes já intimou várias vezes o Telegram consegue e não consegue contar. Ele não consegue intimar porque não tem representante. Intimar porque não tem aqui escritório. E o dono, que eu não me lembro, também é um russo. Isso. O dono até saiu da Rússia para expandir o Telegram. O dono, nem me recordo que ilha aí, que é o atual endereço do Telegram. E pelo Telegram há uma possibilidade muito maior do que havia pelo WhatsApp na eleição passada, né, que não tem criptografia, não tem como fiscalizar a criptografia do Telegram. Então tem coisas que a gente não sabe o que vão preparar para esse processo eleitoral que vem por aí. Né? Vamos, por exemplo, que não ganhe o nosso pré-candidato, que seria o Lula, o nosso, que eu digo, pelo menos, né, para mim que sou do PT, mas acredito que para a esquerda do Brasil, no momento que tiver que definir, vai acabar sendo. Né? Aquela história, se não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que para a esquerda, eu falo também pela esquerda, eu acho que a esquerda não... Hoje nós não temos outra saída. Não tem outra saída. A não ser votando no Lula. Até o próprio Lula, eu acho que pensa, por exemplo, em o Haddad ganhando o governo de São Paulo,
depois o Boulos se elegendo prefeito de São Paulo, pode começar por ali Sim. uma construção nova de alguém que vai ocupar esse espaço que um dia vai acabar, o espaço do Lula, né? Exato. Para todos nós eu acaba, acredito que sim. né? Então acho que a ideia é por aí, né? Tem esses nomes, Sabe né? que Tanto Boulos quanto Haddad. Eu acho que o desempenho do Haddad na eleição passada, dada a imediatidade da candidatura, foi muito bom. Não, Né? Nós acabamos perdendo ao final, talvez nos últimos 30 dias, em razão da facada, em alguns expedientes. Que né? também não se sabe se foi... Se houve efetivamente, a facada. Você pintou aí como episódio da Sim. facada. Então a gente não sabe o que vai surgir aí, né? O que é que esse outro lado, o outro polo, né, vamos dizer assim, o polo da direita, o que poderá criar? Né? A gente, por exemplo, e aí, se o Lula não ganhar no primeiro turno e houver segundo turno, e aí, se o atual presidente inventa de dar efetivamente um golpe? Né? Então a gente não sabe o que o processo democrático poderá sofrer nesses próximos meses. Essa imprevisão do cenário que vai se apresentar na eleição nos deixa, pelo menos eu fico meio temeroso, assim, porque a gente não sabe de que expediente o Bolsonaro vai se utilizar, justamente se ele perde a eleição. O que ele vai fazer se ele perder a eleição já no primeiro turno, que é a leitura que eu faço. Mas eu sou bastante otimista. Eu acredito que o Lula ganha no primeiro turno, sou bem otimista em relação a isso. Hoje a gente pensa assim, mas sim, não sabe mas a gente não né? sabe de que expediente o Bolsonaro usará justamente para, né, se ele perder, se vai efetivamente dar o golpe, Sim. né? Ou sei, porque ele pode repetir o que aconteceu no Congresso americano, juntar esse pessoal dele aí, invadir o Congresso, alguma coisa ele pode fazer. Até essa questão dele ter ido na Rússia ficou uma coisa engraçada, porque às vezes a gente, como a Rússia faz parte do BRICS, né, que o Brasil também faz parte, que se criou esse bloco econômico ainda né, nos governos Lula e Dilma, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? A rigor, nós como integrantes do BRICS, claro, o Brasil, nós seríamos favoráveis à Rússia, né, que a gente até entende que a Rússia está se debelando contra quem quer atacar sua soberania, a gente sabe disso. Né? Mas tem um outro ângulo aí que tem a questão também do Trump ter sido... Existem denúncias de que o Trump teria sido assistido, ajudado pelo serviço secreto russo, né? Através de, quem sabe até pelo Telegram, de repente. À época a gente não conhecia, 4 anos atrás, eu não conhecia Telegram, ninguém quase, né? Então a gente não sabe o que ele foi fazer na Rússia. Inclusive ele tomou vacina para poder entrar na Rússia. Tomou vacina. Ele que é antivacina, negacionista número 1. Inclusive tem um outro fato que comentaram, a pessoa que promoveu o atentado ao Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, também voltou do Brasil, nesse meio tempo que ele teve lá. E era o pessoal apoiador do Bolsonaro. Então a gente não sabe efetivamente o que ele andou fazendo lá. Nós não sabemos se poderá, de repente, ter uma ajuda para ele na campanha, que seria uma ajuda digital, né? Que é a forma de eles nos ganharem de novo, porque se for pela esperança ou desesperança do eleitorado, não há como ganhar, ele teria que ganhar no primeiro turno. Mas existem expedientes que podem surgir nesse meio aí. Então o que a gente tem que fazer é isso, não ficar de salto alto, seguir discutindo com a população temas concretos. O que é temas concretos? Que não tem fake news que vai retirar o índice de desemprego, a miséria que bateu nas nossas portas, tá aí nas ruas do Alegrete. Né? Hoje nós temos um albergue ali, uma casa de passagem que era para servir para pessoas que trazem familiares para se hospitalizarem e eles não tendo condições de custear um hotel ou uma pensão ficarem na casa de passagem. Hoje ali a casa de passagem está repleta de pessoas que estão dormindo na rua. Né? Estariam dormindo na rua sem alimentação,
acabam tendo esse serviço assistencial do ente municipal. Eu acredito que essa desesperança... Então, o concreto que eu digo para a gente falar, dialogar com a população, é a questão do desemprego, é a questão da fome, Exato. é a questão da redução dos recursos para a saúde, a possibilidade do SUS, que todos falam, eu digo, todos falam mal do SUS, inclusive os médicos que pertencem ao sistema, mas ninguém sai do SUS. É verdade. Todos gostam de usar o SUS. Exato. Eu gosto, o sistema é universal, Exato. ele é para todos nós. Exato. Mas a gente tem que elogiar o SUS. E é um exemplo mundial, o SUS. Um exemplo mundial. Só porque é um sistema copiado do sistema de saúde cubano, aí os caras já ficam olhando sempre com certo receio. Mas ele é universal, ele é um sistema que nem os americanos têm um sistema de saúde como esse. O nosso sistema previdenciário, nós temos que conversar com a população para dizer que esses caras quebraram o nosso sistema previdenciário. O desejo deles é entregar para os bancos privados os planos de saúde, sejam os planos de saúde estatais, como é o caso do SUS e o INSS. E é uma das principais bandeiras do Paulo Guedes, né? Ele quer justamente entregar para os bancos privados, como eles já fizeram com o FIES. Hoje, para te financiar uma faculdade, tu financia num banco privado, como se tu estivesse negociando um empréstimo qualquer com um banco privado. Então é isso que a gente tem que dizer para a população. Nós temos que dizer para essa juventude. Eu tenho filhos, a minha filha mais velha tem 36 anos. A gente tem que dizer para essa turma que tem menos de 40 anos, de 40 anos para baixo, se persistir a regra previdenciária da reforma que foi feita, quem tem menos de 40 anos não vai chegar à aposentadoria. Exato. Não vai chegar à aposentadoria, infelizmente. O alcance a benefícios previdenciários, vocês vejam só que ninguém falava isso aqui, a gente dizia na Câmara, mas como eu disse, o alcance é pequeno. O alcance é pequeno, porque a população, como eu disse, tem pesquisa, às vezes não sabe nem onde é a Câmara. Quanto mais ouvir a gente na tribuna. Mas a gente cansou de falar aí, quando se lutava contra a reforma da Previdência, que o sistema previdenciário nosso, ele também é um sistema que motiva o círculo de capital, principalmente nas pequenas cidades. Tem uma pesquisa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul que mostra que 73% dos municípios gaúchos, em 73% dos municípios gaúchos, o que entra de recursos decorrentes de benefícios previdenciários, aposentadoria, pensões, auxílio-doença, BPC, que é benefício de prestação continuada, o que entra em municípios relativos a benefícios previdenciários é um valor, em 73% dos municípios gaúchos, supera o fundo de participação dos municípios, ou seja, supera o que entra de ICMS nos municípios. Então a gente vê aqui alguns empresários dizer aqui em Alegrete que geram ICMS para o município, geram mesmo. Só que quem mais traz dinheiro para cá são os benefícios previdenciários. Alegrete, inclusive, entra 220% a mais de recursos decorrentes de benefícios previdenciários do que do fundo de participação dos municípios. Isso não sou eu que estou dizendo, está nos anais da Assembleia Legislativa, pesquisa feita. Então vejam o que refletiu. O que vai acontecer num município como o nosso se o Lula ganha a eleição e não fazer com que as regras previdenciárias retornem ao regime anterior, principalmente o regime geral da Previdência. O que vai acontecer? Vai acontecer que em 15 anos vai haver uma redução muito grande dos benefícios previdenciários. Isso repercute no quê? Na economia dos municípios. Então aquele lojista ali que às vezes ataca o professor, os rendimentos do professor, às vezes ataca um que é beneficiário do INSS, né? É a favor da reforma previdenciária e tal, da reforma trabalhista, dizendo que vai aumentar os empregos, e não aumentou nenhum emprego, pelo contrário, o desemprego aumentou.
aquele ali vai sofrer as consequências, porque o pequeno e médio comércio tende a desaparecer com a redução de entrada de recursos nos municípios advindos de benefícios previdenciários. Então é isso que a gente tem que dialogar com a população, né? Vejam, será que é correto fazer uma reforma trabalhista em que alteram a regra, que é o artigo 394 da CLT, incluindo o 394A na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, possibilitando que uma mulher grávida preste serviço num ambiente insalubre? Que uma lactante possa trabalhar em locais que sejam graus mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40% de salubridade, a lactante pode trabalhar. Hoje está autorizado, né? Quando na verdade aquele dispositivo que proibia que uma gestante trabalhasse no ambiente salubre era para proteger quem? A gestante e o feto, né? O embrião, o feto, né? E a criança logo adiante. Que uma lactante não trabalhe no ambiente insalubre, por quê? Porque se a criança vai beber o leite da mãe, aquele leite de um trabalho prestado no ambiente insalubre não vai ser um leite salubre, saudável, né? Saudável. Então isso a gente tem que dizer para a população, que é para a população sentir que nem que sejam expedidos um camalhaço de fake news, nem assim as pessoas vão imaginar que possa esse governo se manter no poder, né? Esse governo que atualmente está... Bom, esperamos que não, né? Vamos fazer o possível que não. A gente não sabe o que vai passar por baixo da ponte. O nosso alcance aqui a nível de município é muito pequeno, mas nós temos que conversar pé de orelha com todas as pessoas, se ocuparmos um espaço como esse aqui, a gente falar sobre isso, se ocuparmos uma tribuna da Câmara, falar sobre isso, se ocuparmos um microfone de uma rádio daqui, a gente falar sobre isso, né, para que a população reflita. Vamos tentar contribuir da melhor forma possível, porque a experiência está sendo dolorosa, né? Dolorosa, a gente está sentindo muito. Todos nós conhecemos muitas pessoas, às vezes um operário, né, arrependido, né, de ter ido naquela onda, né, antipetismo, aquela onda anti-esquerda, né, aquela onda que veio em 2013 para lutar por uma passagem de ônibus mais barata. Surgiu por ali. E por ali, grupos infiltrados, surgiu o MBL, e por aí a direita começou a crescer. Agora a gente já está sabendo quem é o MBL, né? Já sabemos quem é o MBL. Mas agora você sabe. Já sabíamos, na verdade, né? Que grande parte da população ainda não conhecia. São homofóbicos, são sexistas, são tudo que não presta, existe, né? São racistas. Né? Exato. Tudo. Aí vem aquela do senador aqui do Rio Grande do Sul. Tudo que não presta estão com eles, mas eles diziam que estavam com os negros, com os quilombolas, com os gays, com os índios, com os gays, né? Comunidade LGBT que ia mais. Exato. Bom, Newton, cara, foi um privilégio te receber aqui. Foi bom. A gente vai ficar a noite inteira conversando aqui. É verdade. Mas aí, justamente para a gente não poder fazer um vídeo que todo mundo possa acompanhar, porque fica gravado isso e depois a gente joga pro YouTube também, aí quem quiser ficar acompanhando depois, porque muita gente assiste depois, né? Às vezes eu estou ocupado com alguma coisa, mas fica ali. Mas... até para criar o debate. Exato. Nós que eu digo, quem procura embasar aquilo que fala, aquilo que prega, né? Embasar em algo que leu, né? E também em algo que viveu, né? A gente prefere que fique no YouTube, até para as pessoas buscarem a diferença, né? Nós defendemos a divergência, né? E claro, nós não somos a favor do pensamento único, né? Mas é bom para criar o debate. Quem sabe alguém ouve assim, esse cara disse uma besteira, mas eu vou estudar para ver se é uma besteira, né? E é isso que a gente precisa promover com satisfação, a gente vem aqui, quem sabe outro dia até com outros amigos, né? Também. Além de nós dois. A gente está tentando adequar adequar mais. Até a Carol tem umas ideias de adequar melhor o ambiente para justamente poder receber mais pessoas aqui, né? Claro, no mesmo espaço. No mesmo espaço, exato. A gente está pensando nisso, a gente tem um outro espaço que está ocioso, a gente vai começar a ocupar ele justamente para abrir um pouco mais, trazer mais pessoas, até para fazer o debate, né? Colocar duas pessoas aqui que
possam promover esse debate justamente e fazer com que as pessoas reflitam bastante. Reflita. Porque esse ano é um ano bem importante para isso, né? Para que ninguém repita o erro. Na verdade, sempre quando há um processo dessa envergadura, que é uma disputa eleitoral num momento de necessidade, como foi em 2002, né, como foi em 89, Sim. Né? Uhum. Mas alguns a gente perde, outros a gente ganha, só que atualmente a população brasileira perdeu muito, nós Sim, perdemos e muito. da forma que a gente perdeu... Inclusive nós perdemos referências, né? Uhum. Nós perdemos conceitos, né? Exato. Nós perdemos conteúdos, enfim, nós quase perdemos o rumo. Exato. Né? Nós só não perdemos o rumo porque, afinal de contas, a gente tem um alicerce mínimo, todos nós, né? Uhum. Sejam aqueles que não leiam a literatura mais progressista politicamente falando, mas pelo menos alguma base, né? Exato. Teórica para poder achar uma justificativa. Isso. E mesmo assim, quase todos nós acabamos perdendo o rumo, porque daí um pouco o sujeito vem falando para a gente que tirar terras dos índios para produzir fertilizantes pode ser uma alternativa à guerra da Rússia e Ucrânia, né? Então, são coisas que todos nós temos que ter a medida do absurdo, né? É por isso que nós não podemos perder o rumo. Mas antes de encerrar, só mais uma vez deixar aqui os nossos patrocinadores, tá? O pessoal que está nos apoiando aí nesse projeto é o Racan Esfirraria, tá? O Las Vegas Lanches, o Wave Barbershop, que é aqui na Marise Barros, tá? Todos esses nossos apoiadores têm lá um cardzinho com os endereços, telefones, o Botequinho Lanches lá na Colômbia 447 e também o Disc Shop com o nosso amigo Luiz Fernando, que veio se juntar conosco nesse projeto. E é isso. Obrigadão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá? A gente está à disposição sempre. Né? Sim. O Léo, nosso Léo. Produtor aí. Tá? Então valeu, tchau, pessoal. Tudo é bom. Um abraço, pessoal. Foi um prazer.